6. Diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: De onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre este texto. Tem vários ensinamentos, muito aprendizado neste grande milagre da primeira multiplicação dos peixes e dos pães. Fala sobre o milagre de repartir, do compartilhar, a partilha. Ele é relatado também nos 4 evangelhos. Você pode encontrar este relato em Mateus, Marcos, Lucas. E eu achei interessante nós falarmos sobre fazermos a leitura em João, mas é claro que vamos complementar com o relato de Mateus, Marcos e Lucas. Mas me chamou a atenção aqui no relato de João, a situação em que Filipe é colocado, e não somente ele, mas todos os discípulos, é colocado numa espécie de crise a respeito da sua habilidade de resolver situações. E às vezes isso se repete na nossa vida, uma crise existencial a respeito do chamado, a respeito de um ministério, a respeito de uma habilidade pessoal, as crises que nos fazem crescer. Há um ditado popular que diz que mar calmo não faz bons marinheiros, precisa enfrentar as ondas, precisa passar por crises. Então agradeça a Deus se você tem passado por crises, porque elas te fazem crescer e confiar mais em Deus. Jesus permitiu esta situação quando ele fala com Filipe. O próprio texto, o próprio relato de João já diz que ele sabia o que faria, mas ele quis chamar a responsabilidade de Filipe e de todos os discípulos. Entende-se no texto que eles estavam rodeados de um grande número de pessoas, um grupo que estava faminto, já estava começando a escurecer, já estava chegando o final do dia. Os discípulos no momento não sabiam o que fazer, na verdade eles traçaram algumas estratégias, depois nós vamos falar sobre isso, mas Jesus colocou sobre eles a responsabilidade, e eles encontraram então um menino, que não é citado o seu nome, e ele depois some de cena. Para nós trazermos para aplicando a nossa realidade hoje, eu e você já sabemos, mas precisamos ser sempre lembrados de que uma grande e faminta multidão nos rodeia. Nós estamos aqui em um templo tão aconchegante, sentindo a presença de Deus, mas há um sem número de pessoas aí fora, nos rodeando, e faminta de Deus, faminta de pão verdadeiro, faminta do Evangelho. Inclusive o mês de maio
é o mês especial de evangelização. Estamos na década da evangelização, especialmente mês de maio, um mês específico para essas ações. Nosso departamento de evangelismo está traçando estratégias e muitos irmãos estão se engajando nisso. É porque nós precisamos continuar alcançando esta multidão faminta. Isso é nossa responsabilidade. Não tem como nós nos ausentarmos, fugirmos. Existe uma multidão ao nosso redor faminta de pão do céu. E eu e você temos esta palavra para compartilhar. Eu e você temos condições de alcançar o pão aos famintos. Lendo no relato de Marcos 6:34, ele afirma que Jesus sentiu compaixão daquele povo. Marcos 6:34 diz assim: Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Da mesma forma, no momento de dar o alimento, Jesus tinha compaixão daquele povo. Compaixão não é um sentimento que nós geramos mecanicamente, racionalmente, mas é algo que o próprio Deus gera no íntimo dos nossos corações. E quando nós paramos de sentir compaixão por aqueles que estão ao nosso redor, é sinal de que nós precisamos voltar aos pés da cruz. Os discípulos estavam com alguns propósitos ali, mas Jesus, tendo compaixão daquela multidão, resolveu ensinar, resolveu fazer milagres e resolveu alimentá-los fisicamente também. Claro que a minha aplicação aqui é mais no sentido espiritual, para alimentarmos os famintos de evangelho, que é o nosso propósito. Mas também podemos fazer algo a mais por aqueles que estão ao nosso redor. Pessoas precisam de Deus e estão nos rodeando diariamente, e às vezes nós estamos com os olhos fechados, às vezes não enxergamos esta necessidade, tratamos apenas como pessoas normais, observamos apenas os bens materiais e não sabemos como está a sua alma. Mas às vezes o Espírito Santo nos abre os olhos para vermos o quão faminto está o nosso colega de trabalho, o quão faminto está o nosso vizinho, o quão faminto está aquela pessoa nervosa no trânsito, na rua. Quão faminto de Deus está o seu próximo, que anda do seu lado todos os dias. A compaixão nos fará enxergar que eles precisam de alimento, nos fará enxergar quão grande multidão nos rodeia. Às vezes a gente ora, dizendo: Senhor, eu quero ser mais útil para a Tua obra, eu quero ganhar mais almas para o Teu reino, mas parece que os olhos não enxergam aqueles que estão praticamente tropeçando em nós, e estão famintos de Deus. Mas nós temos o pão da vida, nós podemos alcançá-los com este evangelho que muda, que transforma, que muda as situações. No momento que está toda essa multidão precisando de alimento, precisando de uma intervenção, precisando de uma ação dos discípulos, eles são colocados em uma certa crise. E por crise entenda não apenas problema financeiro, mas crises existenciais, dúvidas que surgem, que nos fazem crescer. Talvez você esteja enfrentando determinada crise, mas o salário está bem, o emprego está bem, mas é um outro tipo de crise. Às vezes o casamento também está ok, o relacionamento familiar está ok, mas dentro de si há certo tipo de crise, e essas crises nos fazem crescer. Às vezes o Senhor permite para que nós possamos aprender a depender dEle. Filipe foi colocado em uma situação para depender do Senhor. Uma pequena pergunta: se você ler o relato nos outros evangelhos, vai dizer que Jesus a Bíblia diz que Jesus mandou-os alimentar o povo. Dai-lhes voz de comer, deem alimento a esta multidão. O Senhor coloca sobre nós essa responsabilidade, e nós precisamos desenvolvê-la. Só que às vezes a gente não sabe como fazer. Filipe até pensou já monetariamente, 200 dinheiros não serão suficientes para alimentar todo este povo. Já estava pensando como faria para pagar. Há situações, a crise da nossa vida, que as estratégias humanas não são suficientes para resolver,
Na verdade, eles tentaram traçar uma estratégia antes de Jesus dar esta tarefa para eles. Se você ler nos outros evangelhos, vai ver que eles já vinham falar com Jesus para despedir a multidão. Eles viram, está chegando a hora, esse povo não tem de comer, daqui a pouco tem que se acampar em algum lugar, então vamos despedi-los para que vão embora. A nossa tendência natural é tentar se livrar dos problemas, às vezes sem resolvê-los, é jogar para outro a responsabilidade. Mas Jesus não queria que eles usassem estratégia humana, usassem o jeitinho brasileiro para resolver a situação. Era necessário eles verem o milagre acontecer. Enquanto eu e você estivermos tentando nos livrar dos problemas, transferir as responsabilidades, nós não vamos enxergar o milagre, o poder extraordinário do nosso Deus. É quando nós reconhecemos que queremos ajudar, mas não sabemos como. É aí que abre a porta para o Senhor agir na nossa vida, através de nós, apesar das nossas limitações. Mateus, Marcos e Lucas registram que eles queriam, os 12 queriam dispensar o povo, queriam cair fora, queriam fugir, queriam fazer o que a gente às vezes faz, como seres humanos, caímos fora, fugimos. Filipe pensou no dinheiro, visão estratégica já, monetária, João 6:8, não temos dinheiro suficiente, não é possível comprar pão, aquilo que estava na sua vista. A nossa mente natural já vai tentar resolver com a nossa própria força, com o dinheiro que eu tenho, com o contato que eu tenho, com a força do meu próprio braço, tentar resolver a minha maneira. Nós comumente tentamos resolver situações à nossa própria maneira. Parece que a última opção é clamar por Deus. Primeiro vai o remédio, primeiro vai chamar alguém, primeiro vai dar um dinheiro, e a última opção parece que vai ficando Deus. Mas aqui eles precisavam totalmente depender do Senhor, porque há coisas, há crises que o Senhor nos permite passar, que o dinheiro não será suficiente. Não há dinheiro que resolva algumas situações. Os discípulos viram que não existiam meios para suprir a necessidade, não tinha como resolver. Lucas 9:13 diz assim: eles disseram, não temos, Senhor, não temos senão 5 pães e 2 peixes, a não ser, ou salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Eles estavam dispostos, mas não sabiam como resolver, estavam dispostos a ir buscar alguma coisa para trazer para aquele povo comer, mas não era suficiente. O ser humano tem capacidade de resolver muitas situações. Deus te deu um cérebro para usar, Deus te deu uma posição para usar, mas há um certo limite de até onde as nossas forças vão. Eles pensaram, não temos aqui, mas vamos atrás, se o Senhor disser, nós vamos sair correndo. Quanto tempo demoraria, mas iam trazer alguma coisa, mesmo que fosse insuficiente para toda aquela multidão. Eles iam fazer algo. Há situações que o que temos não é realmente suficiente. Só que se nós vamos entrando nesta visão de pequenez, de coisa pequena, até o que os outros têm, nós consideramos insuficiente. Encontraram alguém, versículo 9 de João 6, João 6:9 diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? A gente até enxerga pessoas com boas intenções, que têm talento, mas naquela visão limitada e humana, a gente diz, não adianta de nada. Fulano até está fazendo, mas não adianta, é tão pouco. Até aquilo que o menino de bom grado cedeu para que Jesus operasse, na visão do discípulo naquele momento, era insuficiente. Vemos pessoas ao nosso redor se esforçando, trabalhando, correndo, derramando seu suor, derramando as suas lágrimas, e às vezes olhamos, é insuficiente, e aí nem nos engajamos. Talvez ele ia desperdiçar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, talvez ele ia dizer, não vale, deixa para lá. Ia desperdiçar exatamente a ferramenta que Deus queria usar para o milagre. Comece a valorizar as pequenas coisas. Lembra o milagre da viúva? Era um pouquinho de azeite.
Em muitas situações são as coisas pequenas, mas coloque à disposição do Senhor. Não desvalorize o esforço, a voluntariedade do menino. É um menino na fé. Está fazendo, já passei por esse caminho, não vale a pena, não adianta. Não, valorize, interceda junto, apoie, porque Deus pode operar algo extraordinário. O Senhor permitiu que esses discípulos tivessem essa certa experiência de não saber para onde correr naquele momento. Queriam mostrar a sua qualidade de discípulos, queriam mostrar que conseguiam fazer algo, mas a sua força era limitada. Como líderes, como obreiros, como pai de família, como mãe, dona do lar, chefe da família, você também às vezes é colocado em situações que as forças não são suficientes. Por mais forte que seja, mais sábio que seja, perde-se o controle, as coisas saem do controle. É o momento de recorrer ao Senhor. A permissão do Senhor para as nossas crises existenciais é para que nós possamos aprender a depender dEle. Você já passou por alguma situação como essa? Que parece que não há saída, olha e não vê, o dinheiro é insuficiente, o auxílio é insuficiente, talvez até o abraço de alguém, o aconselhamento de alguém, o ombro amigo que se dispõe ao seu lado parece que é insuficiente. É nessa hora que o Senhor entra em ação, entra em cena o milagre, aleluia. Todos nós temos algo que seja útil para o Senhor, todos nós temos um talento, uma característica, uma posse. Nesse caso aqui eram os cinco pães e os 2 peixes, que poderia ser usado pelo Senhor. Você tem algo na sua casa, você tem algo na sua vida, você tem um diferencial, que o Senhor pode fazer algo extraordinário. Ora, nós somos limitados, nós somos fracos, nós somos insuficientes mesmo, mas a palavra é perfeita, Deus é ilimitado. Eu lembro de ter assistido o testemunho de um missionário, agora fugiu o nome, talvez algum dos pastores vai lembrar, em que ele estava acamado e a cama dele se levantava para ele pregar a palavra, colocava um microfone próximo à boca dele, e ele falou exatamente essas palavras: eu tenho limitações, eu estou quase indo embora, mas Deus não tem limitações, a palavra é perfeita. Quando dependemos dEle, quando fazemos para Ele, o milagre acontecerá, porque não há limites, não há impedimentos, não há contrariedade, não há demônio que possa com o nosso Deus, aleluia. O menino cedeu, os discípulos trouxeram algo que o Senhor podia usar na sua vida, colocaram diante de Deus. Olha este segredo: colocar a serviço de Jesus. Você já colocou a sua vida a serviço de Jesus? Já colocou o seu carro? Já colocou o seu trabalho, o seu emprego? Já colocou os seus bens? Consagrar ao Senhor, isso é para o teu louvor. Dirige como quiseres. O talento, as habilidades. Aquela pessoa colocou à disposição do Senhor, colocou a serviço de Jesus. Às vezes nós oramos pedindo muitas coisas: me dá tais habilidades, ou me dá tais posses, ou me dá tal posição acadêmica, ou lá no trabalho. E quando o Senhor nos coloca, nós não colocamos aquilo a serviço dEle. Aquele moço colocou a serviço de Jesus. Coloque-se hoje a serviço de Jesus, e você vai ver coisas, quão extraordinárias coisas o Senhor poderá fazer através da tua vida, mesmo que você considere pouco, mesmo que você considere pequeno. O Senhor pode agir. É necessário colocar os pães e os peixes a serviço de Jesus, e também sair de cena. Então, abrir mão. Às vezes estamos tão agarrados naquela pequena coisa que nós achamos que nós mesmos conquistamos, que nós não conseguimos abrir mão. Se esse menino dissesse: não, se eu ceder isso aqui, eu vou passar fome. Às vezes nos agarramos
Isso é meu. Deus me deu, não vou abrir mão, não vou ajudar ninguém, não vou dividir, não vou usar para o evangelho, não vou colocar na obra, não vou desperdiçar meu dom, meu talento, minha saúde, meus bens. Nos agarramos, mas é necessário abrir para que o Senhor abençoe, para que outros sejam alcançados. Então, abrir mão daquilo, colocar a serviço de Jesus, entregar-se mesmo e ter a coragem de sair de cena. Já pensou se esse menino fosse como alguns de nós somos às vezes? Nós somos, queremos ser citados. Se fosse pelo desejo de alguns, Jesus teria que parar no meio da multiplicação e dizer: eu quero agora agradecer o fulano de tal que cedeu os pães e os peixes para a multiplicação. Não, cedeu de bom grado. Como nós precisamos aprender a nos entregar de bom grado, que os nossos nomes às vezes não são lembrados, mas lá no céu está registrado, e vidas são impactadas. Ele saiu de cena, ele desapareceu, ele colocou a serviço de Jesus o que ele tinha, e saiu de cena, desapareceu. O que é colocar nas mãos de Jesus? Colocar a nossa vida. Senhor, tudo que eu tenho é teu. É isso que o salmista fala, tudo vem de ti. Nós somos do Senhor, a igreja é do Senhor, o talento é dele, a obra é dele, os milagres, a glória é para ele, aleluia. Nós vivemos para adorá-lo. Colocar-se, entregar-se nas mãos do Senhor, para vencer as crises, colocar-se na mão do Senhor, buscando, se entregando, se consagrando. Um ato de jejum, uma restrição alimentar, é um ato de simbolismo de que está se entregando, de que está colocando a sua vida. O próprio batismo com o Espírito Santo é uma entrega, é entregar-se àquele poder que está descendo. Quem se retém, quem se guarda, não flui em línguas estranhas, mas quando se entrega, vive aquela experiência extraordinária. Então entregar-se, não mais a vida é sua, como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se entregou com tudo que tinha, de conhecimento, de vida física, porque passaria e passou por tribulações, por perseguições, surras, enfim. Colocar-se nas mãos do Senhor, não apenas as posses, não apenas os talentos, mas a vida. Colocar-se nas mãos de Jesus, porque Ele fez além por nós, abdicou da divindade do trono, da vida terrena, padeceu na cruz, por mim e por você, derramou seu sangue. Então colocar-se nas mãos, entregar diante do Senhor, não menosprezar aquilo que o Senhor já te deu, o pouco que você acha que tem, que nós achamos que temos, às vezes nos desvalorizamos, não, isso é insuficiente, isso não vai dar certo, manda outro, Senhor. Há vários personagens bíblicos que eu já estive pensando sobre eles. Talvez lá na situação de Moisés, se ele não tivesse colocado tantas desculpas, não sei se Arão iria com ele, como poderiam ter sido diferentes alguns milagres e o ministério de Moisés como um todo. Só para pensarmos, nada herético, não vamos inventar heresia aqui. Outras situações em que pessoas se consideraram limitados, incapazes, mas quando confia em Deus, quando se entrega, quando valoriza aquilo que o Senhor deu, talvez ele não seja um grande pregador, com muita eloquência para falar, mas ele tem um bom relacionamento pessoal. Talvez não seja aquele grande cantor, mas ele consegue conversar com as pessoas para discipular, para trazer à igreja. Enfim, há uma multiplicidade de talentos e dons que o Senhor concede à sua igreja, que às vezes a gente mesmo desvaloriza. Eu falo assim, mas eu queria falar como aquele. Eu prego assim, mas eu queria pregar como aquele. Eu canto, ou eu tenho dificuldade no relacionamento, e começa a desvalorizar. Não. Nosso pastor falou já 2 terças-feiras, na reunião dos pastores pela manhã, sobre Efésios, quando há os diferentes ministérios, que Deus dá ministérios diferentes, com pessoas diferentes, para agirem com pessoas diferentes, dons diferentes, a multiforme sabedoria de Deus.
talvez algo que nós estamos desprezando e é o necessário para aquele grande milagre. O que adiantava alguém naquela hora da noite com a bolsa cheia de dinheiro? Não adiantava. Não teria como ir até um lugar, comprar os pães. O que precisava naquele momento eram os pães e os peixes para Deus multiplicar. Talvez algum de nós ficaria com os olhos brilhando mais pelo dinheiro, queria ter bastante dinheiro, não ia ser útil naquele momento. Então valorize o que Deus te deu, aleluia. O pouco que você acha que tem, é o Senhor que vai agir, coloque nas mãos dEle, coloque nas mãos dEle. Nós não estamos vivos, a igreja não está fluindo e crescendo por causa da grande habilidade de um só homem, não. É todo o corpo unido que continua crescendo. E Paulo instrui também, dizendo: não desvalorize nenhum dos membros. Uns a resistência é maior, outros vão mais à frente, o outro nós precisamos proteger mais. A forma de tratamento é diferente em cada um, mas a aplicação, o talento, o Senhor usa a todos, e não há diferenciação de valor perante Ele. Há só diferentes funções na organização terrena. Então todos nós temos o que o Senhor pode usar, se consagrarmos a Ele, se colocarmos à disposição dEle. O que parece pouco pode ser extraordinário, porque quando o Senhor opera milagre, o pouco se torna muito, aleluia. Nas mãos de Jesus, os pães e os peixes, 5 pães e 2 peixes, eram suficientes para alimentar uma grande multidão, a ponto de sobrar. Não é porque o pão era bom, não é porque o peixe era bom, mas é porque Jesus estava ali. Não é porque eu e você somos bons, mas porque Ele está na nossa vida. Talvez Deus vai te dar a oportunidade de vivenciar um milagre acontecendo, ver alguém sendo curado pela oração, ou alguém aceitando a Jesus através do seu testemunho, de uma palavra sua. Não é porque nós somos bons, porque eu e você somos, mas é porque Ele está na nossa vida, e quando Ele nos usa, os milagres acontecem, almas são alcançadas. Pense quão extraordinário é uma alma sendo alcançada, alguém que estava determinado para ir para o inferno, caminhando a passos largos para a escuridão, mas mudou a sua trajetória, mudou o seu futuro, mudou o seu destino eterno. Eu e você podemos ver isso acontecer, porque Deus está na nossa vida, porque o Espírito Santo nos usa. Alguém ser liberto dos demônios. Num dos evangelhos relata exatamente isso. Os discípulos voltaram muito felizes pela sujeição dos demônios quando eles oravam. Quando Jesus opera o milagre, quando Jesus entra em cena, os poucos peixes e pães eram suficientes nas mãos de Jesus. Coloque tudo nas mãos de Jesus que vai dar certo, vai ser suficiente. Aquela pequena merenda alimentou a 5.000 homens e sobrou, porque foram entregues a Jesus. Se eles tentassem cortar, se eles tentassem dividir, não iam conseguir, não iam dar conta, por mais bem intencionados que fossem, por mais sábios na divisão, no cálculo, não seria suficiente, mas nas mãos de Jesus foi suficiente, aleluia. O fato é que Deus quer fazer maravilhas através das nossas vidas, e nós precisamos nos entregar, mas tem um propósito. Não era para que os discípulos ficassem mais famosos pelo milagre, não era para que aquele rapaz fosse aclamado como provedor daquele local, era para que o nome do Senhor fosse glorificado e para alimentar a multidão. Há várias situações na Bíblia em que o propósito sincero é que garante a vitória. Por exemplo, quando Salomão orou, ele pediu sabedoria, não porque ele queria ser o homem mais sábio da terra. Ele disse: Senhor, dá-me sabedoria para liderar este povo. Esse momento o milagre acontece para alimentar a multidão. Como igreja na terra, nós temos uma responsabilidade
de alimentar a multidão que nos rodeia. Volta lá a primeira palavra que eu falei, uma multidão faminta que nos rodeia, e olha como eles estão procurando, estão bebendo em diversas fontes, tentando saciar a sede ou matar a fome. Quantas fontes? É drogas, é espiritismo, é tantas coisas que nem citamos aqui. Estão tentando matar a fome, mas nós temos o pão genuíno, a palavra de Deus, aleluia. Deus quer multiplicar o pouco que nós achamos que temos, para servir a outros. Nós somos chamados para servir. Queremos muito, queremos nos alimentar, ouvir boas pregações, estudar, nos aprofundar, desenvolver talentos. Agora eu sei fazer isso, agora eu quero desenvolver isso. Parece que já recebi um dom, quero o outro. Queremos às vezes inflar, não. Já recebeu um, corre botar a serviço do mestre, que vai ser útil para o crescimento do reino. Depois que aconteceu o milagre, a bênção ainda sobrou. Para quem há poucos minutos atrás estava desesperado, não sabia para onde correr, agora pensa na festa que eles estavam vivendo. Jesus mandou recolher os pedaços para não desperdiçar nada. Imagine a fisionomia desses discípulos alguns minutos antes, quando Jesus mandou eles alimentarem a multidão, talvez murmurando: Jesus está louco, não temos como, aonde vamos arrumar? Essa multidão nem merece, vieram só ver o milagre. No relato de João, inclusive, depois essa multidão vai se afastando, enfim, chega um momento que só os 12 estão com ele, né? Que João profere aquela palavra, só tu tens palavras de vida. Estavam ali só para ver, para assistir, para sugar, mas o Senhor Jesus tinha compaixão. Então naquele momento tão tristes, tão preocupados, não sabem para onde correr, mas dali a alguns minutos, depois do milagre, de barriguinha cheia, estão colhendo os pedaços e talvez testemunhando como Jesus é maravilhoso, como Jesus é bom, como é bom nós estarmos acompanhados de Jesus. É isso que eu e você devemos viver diariamente, testemunhando como Jesus é bom. Ele curou minha família, Ele abençoou minha vida, Ele abriu portas do trabalho. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje. Tristeza passa, a crise passa, e nós enxergamos o quão grande é o nosso Senhor, nosso Deus. Vamos guardar agora esses pedaços, sobrou, foi além, a bênção é maior do que você espera. O Senhor é poderoso para conceder muito além daquilo que ousamos pedir. O original diz o que ousamos. No momento de grande ousadia você pede, o Senhor pode conceder além. E eu quero orar neste momento por todos nós. Quero orar por cada um dos irmãos que sentiram-se tocados por essa palavra. Talvez você encontre-se numa crise existencial, uma situação que parece que não há saída, te colocou contra a parede, você não vê para onde correr. Eu quero orar com você nesta hora. Oh Espírito Santo que flui sobre nós nesta noite, sondas e conheces o nosso interior, lá no íntimo da nossa alma, aquilo que talvez sentimos medo ou vergonha, achamos que é pouco, achamos que não é suficiente. Nesta noite nós queremos colocar nas tuas mãos. Nesta noite queremos novamente dedicar nossa vida a ti, Senhor. Nos usa para abençoar a multidão que está ao nosso redor faminta. Nos usa para levar a palavra de salvação ao perdido, para levar o alento àquele que está desesperado, para levar a cura ao que está enfermo, doente. Nos usa, Senhor, multiplica sobre nós a tua unção, dá-nos autoridade para continuarmos batalhando, enfrentando o inferno, os demônios e vencendo as crises que às vezes se nos apresentam. Talvez este irmão, esta irmã esteja vivendo isso hoje, Senhor. Eu rogo pela vida dele ou dela, está em momento de dúvida, de questionamento, mas que ele possa sair daqui hoje com a convicção de
que tu queres usá-lo da maneira como ele é, com este talento que ele já tem, para glorificar o teu nome, porque tu és digno, tu és exaltado, tu és engrandecido, tu és adorado. Esta igreja subsiste por tua causa, pelo mover do Espírito Santo. Que possamos, Senhor, abrir os olhos para aqueles que estão ao nosso redor, famintos, perecendo, que não venhamos perder as oportunidades que o Senhor tem concedido diariamente para falarmos do teu amor, para pregarmos para alguém, para darmos um bom testemunho, para sermos usados e fluirmos os dons, também frutificando o fruto do Espírito. Te agradeço, Senhor, te agradeço porque reconheço que nada somos, mas tu és, e hoje tu estás aqui, e a tua presença é real em nosso meio. Louvado seja, aleluia.